O começo do podcast de hoje vai abordar, no começo pelo menos, alguns assuntos um pouco mais técnicos. No episódio anterior, do aforismos e fluxo de pensamento, eu trouxe a ideia do desconforto que eu tinha ao gravar vídeos. E para além da questão da ansiedade, ou mesmo do medo, da paralisação, também tem a ver com uma limitação técnica. No Instagram, principalmente, a gente vê um mar de conteúdos numa super qualidade. E eu não tô falando só sobre o template ou o design, tô falando da imagem em si. E o meu celular é um Samsung A15. E, para além das questões específicas, eu estava me comparando com quem tinha iPhone. Ponto. Então, na verdade, era muito mais sobre entender que não fazia sentido, por eu não ter essa ferramenta, tentar gravar, exportar como quem tem essa ferramenta. O meu celular não suporta gravar em 4K, por exemplo. Às vezes, um mal 80p. Então eu coloquei como meta me tornar obcecada por me comparar, ou seja, ver pessoas que fazem como eu e que estão em realidades parecidas com a minha, em vez de me comparar, porque a comparação em si, ela é humana, nós somos relacionáveis, somos seres por natureza de sobrevivência social, então a gente vai se comparar. Mas, ainda falando sobre escolha, agência, e não exatamente controle, mas sobre decisão, se você vai se comparar inevitavelmente, que tal se comparar com aquele seu colega que é seu vizinho, que está na mesma situação, que tem os mesmos apetrechos, ferramentas, inclusive em habilidades técnicas? O segundo ponto que me fazia ficar bem desconfortável é que todo mundo diz que a melhor forma de gravar um vídeo, não importa qual celular, é melhor gravar com a câmera traseira. Só que o que acontece? É bem diferente do processo do aforismos e fluxo de pensamento, que eu tô com um gravador na mão e eu consigo inclusive ver a minutagem. Isso me dá uma sensação de que eu posso falar, me expressar, mas em algum momento eu vou olhar o tempo e vou entender que independente do ponto da história, eu vou precisar concluir e ainda trazer um comando, uma indicação, orientação do que fazer a seguir. Quando eu tô gravando com a câmera traseira, não é só a questão da distância, é o fato também de eu não saber quanto tempo exatamente eu tô falando. Sentir que eu tenho espaço demais para abrir, me expressar fisicamente, que tudo atrás de mim tá aparecendo. E ainda tem a questão da limitação técnica, que é quando eu vou jogar para um editor ou mesmo jogar para uma plataforma e eu sinto que perdeu a qualidade. Se a gente se compara num mar de gente em 4K, faz sentido sentir que não faz, que talvez o problema seja você, a temática, a pessoa por trás. Mas na verdade, eu acho que ainda é sobre imagem, é sobre a linguagem das plataformas, é sobre a sua visão. Ainda mais eu, gente, que sou um ser super visual, materialista, que preciso ver as coisas concretas. Então, se eu tenho uma boa ideia e eu não consigo colocar com qualidade visual, eu sinto que eu falhei como ser humano. Eu sinto que eu falhei como comunicadora. Então, essa segunda barreira também me atrapalhava na questão técnica, para além de qualquer ansiedade que pudesse gerar gravar um vídeo com a câmera traseira. E a terceira situação é que foi muito importante, apesar dessas discrepâncias técnicas, da qualidade em si, quando eu levei o vídeo, eu jurava que esse por si só já era um movimento de contra-resposta, de contra-cultura, então eu fiz mesmo estando desconfortável. Só que só quando eu criei que eu pude analisar a obra. Porque no campo do pensamento, na idealização, ou tudo é muito maior e temeroso, ou ele simplesmente é muito melhor, muito maior positivamente. E na hora que você compara expectativa e realidade, você se frustra. Apesar de entender que eu não deveria mais me comparar com o mar do 4K, ou mesmo que, sabendo que eu não gravei na melhor qualidade possível, até de acordo com as minhas limitações técnicas, o vídeo teve o seu objetivo cumprido. Eu entreguei ali uma CTA no final, bem simplista, bem genérica, porque eu não sabia para quem ia chegar de fato, para quem ia fazer sentido, quem ia assistir até
até o final aquele vídeo para chegar no momento call to action, chamada para ação. Geralmente eu falo, comenta o que você achou, comenta entre essas duas opções, esse foi um vídeo mais educativo ou reflexivo, trazendo essa ideia para a pessoa sair da passividade e gerar alguma ação. Mas o mais importante era gerar reflexão. Então, por mais que eu tivesse o desejo, pelas métricas da plataforma, que tivessem comentários ali naquele post específico, acabou acontecendo algo ainda melhor. Eu recebi mensagens e DMs, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, no privado. Até porque, se é um vídeo que vai tocar em vários assuntos, várias camadas desse iceberg, faz sentido que a pessoa talvez não se sinta tão confortável em explicar ali como que isso se conectou com a vida dela. Mas, justamente por postar na rede social, que, querendo ou não, exerce a socialização, essas pessoas sentiram uma abertura para ir na minha DM, na minha mensagem e deixar o seu relato. O que sentiu? Como que conversou? Como que fez sentido esse conteúdo, seja vídeo ou áudio, para ela? Então o objetivo estava cumprido, mesmo que não nas métricas ideais. Mas eu só consegui ter acesso a isso depois que eu me permiti estar completamente desconfortável. Eu me sentia pelada, desnuda, ali na frente de todo mundo e principalmente na minha própria frente. Então, nesse sentido, eu acho que eu trago aqui essa reflexão sobre como é importante a gente fazer, mesmo que não na qualidade perfeita ou nas melhores circunstâncias, porque só com um material que a gente consegue trabalhar o dado. Isso conversa muito com a ideia que eu trouxe sobre ser otimista. Eu não sou uma pessoa radicalmente otimista. Se a realidade não condiz, eu não vou tirar o otimismo, sei lá, da força de vontade. Mas se eu trabalho e atuo na mudança da minha realidade, aí sim eu consigo me tornar mais otimista. Tem algo muito interessante sobre criar esse espaço aqui, online, e que as pessoas podem ouvir em vários momentos da vida e geralmente enquanto fazem outras coisas. Eu adoro esse sentido do podcast, que é, eu não preciso ficar vendo a imagem, eu vou ouvindo a voz da Jenny e fazendo as minhas coisas. Que os primeiros episódios, o episódio 1 e 2, foram gravados, digamos assim, no meu brilho máximo. Eu tava ali super empolgada, enérgica, eu tava bem naqueles dias. O terceiro, o quarto e o quinto episódio, gravados em situações um pouco adversas. Eu tinha machucado, eu tinha caído e hoje eu estou oficialmente naqueles dias. O que compete com a ideia de que antes eu estava na TPM. Algumas peças desse quebra-cabeça confuso finalmente se encaixaram. Eu ainda sinto que eu devo fazer o exato oposto do meu medo. Mas e quando essa limitação é técnica ou quando essa limitação é física? Até onde vale a pena se esforçar, fazer além? E é justamente com o feedback, com a mensagem, com a DM, falando, cara, isso fez sentido pra mim, que me dá essa força para estar gravando no vídeo de hoje. Diferente dos outros episódios, eu preciso confessar que eu errei em tantos momentos essa gravação. E eu sinto, inclusive, que a minha mente falou, tudo bem você ter errado, você pode refazer. Tudo bem você ter errado, você pode editar. Mas também, aqui é o aforismos e fluxo de pensamento. Acho que você já está preparado para ouvir um pouco de confusão e deslizes no meio do caminho. Então é nesse confuso, embolado, sendo como sou, vou sendo como posso, que eu vou encerrar esse episódio trazendo uma reflexão que eu pretendo elaborar nos próximos, que é sobre a diferença entre saber que precisa fazer algo e de fato fazer. É sobre motivação. Essa ideia que a gente tem como sociedade, que essa força de vontade vai sair do nada e que é só querer, é só fazer. Mas não é exatamente assim, pelo menos não é assim que eu penso e ajo na minha vida real. É engraçado, abre aspas e abre parênteses, que eu não tô parando pra pensar, eu tô parando pra respirar. Eu sinto que gravar esse conteúdo de hoje andando
também é um pouco diferente, porque o conteúdo anterior, que também já está disponível, eu gravei deitada. Eu tava com dor depois de uma queda. E agora sim, eu tô com dor, eu tô com cólica. Mas eu tô andando numa sala silenciosa. Eu acho legal trazer essa ambientação para falar desse conceito, que é a física. Existe essa ideia, que é uma lei da física, inclusive, que um corpo parado tende a permanecer parado. Então, se você sente que está estagnado na sua vida, bem, você é uma espécie de corpo parado. Mas você não precisa ficar em pânico por conta disso. Porque a própria física diz que ela fica parada, exceto quando uma força F é aplicada. Eu sei que a gente não é só um corpo. Nós somos muito mais que isso e nós somos seres sociais. Mas essa força F é a ideia de fazer sem querer fazer. Porque você sabe o motivo da ação. É isso que a gente precisa encaixar e definir. Por que eu tô fazendo esse áudio hoje? Porque eu tô gravando esse episódio hoje? Porque eu recebi uma motivação, um motivo para fazer, para alcançar as pessoas. Para além da motivação intrínseca de me expressar, tem a motivação extrínseca, a partir dos relatos que eu tenho recebido. Então, se você quer mais conteúdo, você pode fazer como se eu fosse um poll e me alimentar com seus comentários. E sim, eu tô colocando a CTA antes de encerrar o conteúdo. Então, se você é um corpo, tá parado, e você aplica essa força F, que pode ser interna, porque você sabe o motivo da sua ação, ou externa, porque você já trabalhou para ativamente mudar a sua realidade, parabéns, você está em movimento. E segundo a física, você permanece em movimento retilíneo uniforme, exceto quando uma força T de tração é aplicada. A gente também chama ela de força de resistência. E ela é super importante. As pessoas precisam parar de achar que parar é um problema. Inclusive, no próximo episódio, me lembrem, eu vou falar sobre inação. A escolha ativa de não fazer nada. E aí, créditos ao meu terapeuta. Quando você começa alguma atividade, como por exemplo, gravar um podcast, em algum momento você já aplicou a força F, está nessa movimentação, para você parar e conseguir descansar ou simplesmente realocar as energias para uma outra tarefa, você mesma precisa aplicar a força T, a força de tração, de resistência, aquele freio. E aí, a grande ideia é o seguinte, é parar antes de estar totalmente cansada. Porque você precisa, como ser humano, economizar energia. A gente está formando agora 13 minutos e eu admito que esse episódio é um dos mais loucos, porque eu falei várias coisas importantes, contei minha experiência, mas também estou fazendo de um jeito totalmente diferente. E aí nessa hora que a gente fala, poxa, podia ser um vídeo, né? Ela se filmando, maluca, andando numa sala escura e silenciosa. Mas se você ouviu até aqui, eu agradeço demais. Te convido a reouvir os conteúdos do Aforismos e Fluxo de Pensamento, porque assim como eu prego o Manifesto Anacrônico, as nossas conversas, fotos, registros e memórias, elas não têm prazo de validade. E se você quiser, fica à vontade para mandar uma mensagem no WhatsApp, caso você tenha meu número, um e-mail, caso você seja mais formal, ou até mesmo uma DM no Instagram, @JennyArtFer, com 2 Fs. A gente se vê no próximo episódio. Um super beijo e tchau!